Saudações, guerreiros na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22407, donde se conclui que faltam 3160 dias solares para esse ego que vos fala cumprir com seu processo de individuação, atribuído conjuntamente com outras consciências, especificamente para o desempenho durante essa jornada terrena que a gente chama de encarnação. Pois bem, esse é meu ensaio 3 de outubro, onde eu produzi 1055 palavras. Olha que legal, né? Eu e os meus rituais, né, as minhas práticas, né, esotéricas, né, e esotéricas com S, né, não com X. Essas palavras, né, 1055, mais uma vez, né, vem para representação vibracional, né, do 11, né, que é a minha essência nessa jornada, né. Então, toda vez que eu consigo alinhar, né, eu já fico vibrando de muito. E o ensaio de hoje, ele é super legal porque eu faço uma discussão especificamente sobre esse processo de individuação no tempo, né? Eu também estou fazendo, dentro aí das minhas elucubrações, né? Estou fazendo uma linha de pensar, né? Na anterioridade desse exercício, né? Algo assim bastante complexo, mas em suma, isso aí são as minhas elucubrações. Pois bem, então eu inicio com a seguinte frase desse meu ensaio: a transformação do chumbo em ouro é a obra máxima do praticante de alquimia. Eu, né, dentro das minhas limitações, evidentemente, né, fiz essa representação iconográfica com as 7 fases alquímicas, os 4 elementos que permeiam o nosso orbe e as 3 grandes fases da opus magnum, né, da grande obra alquímica. E aqui, dentro das minhas limitações, né, procurei, né, fazer o encadeamento das 7 fases, né, das 7 operações alquímicas, né, e gerando, né, as 4 grandes fases, né, da obra, da grande obra, né, a máxima, o rubedo, a mínima, o nigredo, e a média, o albedo. E tá aqui o ensaio, né? Me debrucei sobre ele e escrevi 1055 palavras. E vamos lá. E me pergunto, o que realmente está por trás desse processo, até então misterioso e secreto, no qual os alquimistas operavam essa transformação da matéria? Vou responder essa pergunta apresentando as 7 operações alquímicas: calcinátil, solútil, coagulátil, sublimátil, mortificátil, separátil, coniúnctil, que entendo como descrições processuais metafóricas e também práticas de transformação da matéria e da consciência. Vou relacioná-las aos 4 elementos: fogo, terra, ar e água, que para mim representa a matriz simbólica herdada da filosofia natural grega e reinterpretada pela alquimia. Para finalizar com as fases da opus magnum, grande obra, nigredo ou putrefácio, albedo, citrinitas e rubedo. Aqui eu coloquei as citrinitas em homenagem ao mestre Jung, né, o qual eu estou sempre me debruçando, né, dentro dos meus processos de compreensão, né, de entendimento, de linkagem, né,
com a minha existência atual, né? Então, Jung usa, né, apesar de não estar no meu desenho, né, eu faço um comentário à parte aqui, nessa grande fase também, que reconheço, né, como os estágios de transformação da matéria-prima. E a matéria-prima aqui, ó, as piadas. E do alquimista. E o alquimista aqui também, as piadas, né? E para tanto, vou me apoiar onde? Carl Gustav Jung, né? Onde ele faz a comparação mais sistemática entre as fases da alquimia e o processo de individuação, que é o seu livro, Psychology and Alchemy, ou seja, Psicologia e Alquimia, de 1944. Nessa obra, ele interpreta os símbolos alquímicos, nigredo, albedo, citrinitas e rubedo, como metáforas das transformações psíquicas vividas no processo de individuação. Ou seja, a jornada do inconsciente em direção à integração e à totalidade do self. Além deste, Jung retoma e aprofunda esse tema em outros 2 livros. Mysterium Cognitionis, um livro denso, que ele escreveu em 1955, que ele escreveu antes e publicou entre 1955 e 1956, em 2 movimentos, e que é a sua obra final e mais extensa sobre a alquimia, né? Onde descreve a Coniunctio Oppositorum, que é a união dos opostos, que a gente aqui, né, vai verbalizar hoje, né, com o ápice da individuação. E ele escreve também um outro segundo livro, né, que é Alchemical Studies, que é os Estudos Alquímicos, de 1967, onde reúne ensaios sobre o simbolismo alquímico e sua função psíquica. Essa é a publicação, né, 1967, né, de Estudos Alquímicos. O Jung já tinha falecido. Agora, apresento as 7 operações alquímicas em suas relações com os 4 elementos. A primeira operação alquímica, o calcinátio, o elemento associado é o fogo, na função de queimar. A fase da grande obra associada é o nigredo, o início do nigredo, em transição para o albedo. Isso é legal da gente pensar, porque quando começa o nigredo, ele já começa, né, ou seja, a fase alquímica do nigredo, ela já tem uma projeção de transformação, por isso são fases alquímicas, né? Então ele já projeta, né, já no seu início, né, o contínuo, né, que seria a fase do albedo, cujo significado simbólico, né, dessa primeira operação alquímica é a queima de impurezas, a ação espiritual da vontade e purificação pela destruição do supérfluo. Na segunda operação alquímica, a solútil, o elemento associado é a água e a função é dissolver. A fase da grande obra associada é o nigredo, com preparação para albedo. Notou? No primeiro movimento da nigredo, ele já projeta uma transição. Na segunda fase, o solútil, ele já se prepara para a transição, né? Para a preparação da albedo, né? O significado simbólico é a dissolução das formas fixas, a abertura para o inconsciente e emoções, representando a entrega e a absorção. A terceira operação alquímica, o coagulatio, o elemento associado é a terra. E a função é coagular, né? A fase da grande obra associada já é o albedo puro, né? Especificamente o coagulátio já está dentro do processo alquímico da fase do albedo. O significado simbólico é a solidificação, a cristalização de novos padrões e estrutura. A quarta operação alquímica é a sublimatio. O elemento associado é o ar, e a função é elevar e refinar. A fase da grande obra associada é o albedo com início de rubedo. Olha que legal, hein? Rubedo seria a fase máxima, né, do processo alquímico, né, do processo de transformação alquímico. E albedo aqui
ela também, né, como mostrei antes, né, no rubedo, ela já está dentro do processo, né, projetando a transformação. Né? Isso me lembra muito, muito, muito o Xing, né? Que é a máxima do Xing, né? Tudo se transforma, tudo se transforma. Principalmente aqui dentro do orbe, né? A única coisa que não se transforma para o Xing é essa máxima, que tudo se transforma. Essa máxima vai ser sempre a mesma. Tudo se transforma. Mas tudo se transforma. Pois bem, o significado simbólico dessa quarta operação alquímica é a solidificação, a elevação, a transformação em estados mais sutis, a visão espiritual. Uma fase extremamente elevada, né, que demanda muito, muito exercício resignatório para poder chegar nela. A quinta operação alquímica é a mortificatio, a putrefatio. O elemento associado é um misto, né, de terra e de água, e cuja função é a putrefação alquímica, né? E essa fase, né, o mortificatio putrefatio, na grande obra, né, na Opus Magnum, né, é o ponto central da Nigredo. É onde a Nigredo está completamente tomada desse exercício de transformação, né? E aí, essa linha, né, dos dois elementos, né, o elemento terra e o elemento água, né, que dentro, né, daquela figura ali, ó, que é o cosmo aristotélico, né, é o centro do cosmo aristotélico, ou seja, a nossa essência, né? Ou seja, a terra e a água em volta, né? Depois a gente tem os dois círculos, né? O círculo de ar e depois o círculo de fogo. Mas aqui especificamente mostra a nossa, digamos assim, a nossa grande, né, estada no movimento de transformação, que é a quinta operação alquímica, né? O mortificatio putrefatio. Ou seja, você morre para renascer, pô. Olha que legal. Então, ou seja, ela está... A fase da grande obra associada é o Nigredo, né? O ponto central do Nigredo. Né? E o significado simbólico é a putrefação alquímica. É úmida e terrestre, ou seja, água e terra. O retorno ao humus, né? Que seria, né, aquela ideia, né, que vai fazer o processo, né, de transformação. Né? Literal e simbólico, né? Tal qual o humus, né, que lá nas civilizações fluviais, né, irrigava, né, as margens do Tigre e do Eufrates, gerando o alimento necessário, né, para a permanência daqueles primeiros povos ali. Né. Morte do ego antigo. Isso é o máximo. Né. Ainda estou nessa fase. Estou tentando matar o ego antigo, metaforicamente. E a decomposição para o renascimento. A sexta operação alquímica, a separatio, o elemento associado é o ar e a terra. De novo, a terra, né, sendo especificamente aquele elemento, digamos, né, concentrador, né, que somos nós, né, a matéria física, né, cuja função é separar, discernir e classificar. A fase da grande obra associada é o Nigredo com início de albedo. De novo, né? Você nota que eu já falei sobre o início de albedo, mas esse início aqui na fase é como se o albedo já tivesse pronto. Ele somente não foi colocado em prática, mas ele já está pronto. E a sexta operação alquímica, que é o separatio, né? Ele vai levar exatamente para esse processo de transformação. E o significado simbólico é o discernimento, a separação do puro e do impuro, como acabei de falar, a clareza mental. A sétima operação alquímica, né? A sétima e a última, é o coniúnctio. O elemento associado é a união dos 4 elementos. O fogo, a água, a terra e o ar. Eles se equilibram. Notou que eu mudei a ordem aqui? Porque aqui eu estou trabalhando com os opostos psíquicos. O fogo, oposto psíquico, água. Terra, oposto psíquico, o ar. Então, na coniúnctio, os 4 elementos, né, estão completamente equilibrados. Ou seja, não tem a sobreposição de um sobre o outro, né, que é a fase máxima. É a fase da grande obra associada, que é o rubedo, né? Representado pelo Mercúrio, né?
meu regente dignatário do meu sol. O significado simbólico dessa fase é a síntese final. A união alquímica é holística. É o casamento alquímico. É a integração dos opostos. Agora finalizo com as fases da Opus Magnum, grande obra. Então, a primeira fase alquímica, né, que já comentei acima, agora aqui eu a descriciono, né, é o Nigredo, a obra em negro. O símbolo, né, que está ligado a essa fase alquímica, e o símbolo seriam as operações alquímicas, é o calcinate, o solútil, o mortificate e o separado. Ou seja, durante essas 4 fases, o Nigredo está agindo. Né? A imagem, né, que nos leva, né, a pensar esse símbolo é a putrefação, é a dissolução, são as trevas, a destruição, a morte simbólica. E o processo psicológico de individuação, por, né, meu mestre Jung, é o contato inicial com o inconsciente, a crise, a confusão, a perda de sentido, o confronto com a sombra, os aspectos reprimidos da psique. Na segunda fase alquímica, a albedo, a obra em branco, o símbolo é a coagulatio sublimatio. A imagem é a purificação e iluminação, luz e água. O processo psicológico da individuação junguiana é o esclarecimento e purificação, a emergência de novas percepções. O encontro com o ânima e o ânimos, né, que é o princípio masculino e feminino que todos nós temos. Né? Começa a se restabelecer a ordem interior. Na terceira fase alquímica, a citrinitas, a obra em amarelo dourado, o símbolo é a sublimatio, mas não mais a sublimatio da obra do albedo. É o sublimatio da elevação da matéria ao sutil, a expansão da consciência. E a coagulatio, que também não é mais a coagulatio da fase do albedo. Ela é a fixação da nova luz espiritual na matéria. A imagem relacionada a esse símbolo é a iluminação. A aurora, o sol nascente. Essa imagem do sol nascente caracteriza bem essa fase citrinitas, fase alquímica citrinitas. O processo psicológico de individuação é a iluminação da consciência, maior integração dos opostos psíquicos e a preparação para a plenitude do self. E agora a minha explicação, né? O Jung, às vezes, a menciona menos, pois alguns alquimistas a fundiam com a rubedo. Então, ou seja, dentro da alquimia medieval, a citrinitas pertencia a um processo dentro da rubedo. Então, ela já não era mais, digamos assim, né, tamanhamente exposta, mas ela era necessária para a chegada até a rubedo, né? Pois bem, a quarta fase alquímica é a rubedo, a obra em vermelho. O símbolo é o coniunctio. A imagem é a união dos opostos, a integração. A pedra filosofal, né, que tantos alquimistas medievais buscaram. Né? E o ouro, como eu citei na frase inicial. Né? O processo psicológico, na individuação, é a síntese final, a união da consciência e do inconsciente. A realização do self como totalidade. É a coniunctio oppositorum, a integração máxima. Agora, formalizo, né, minha última pergunta, né, nesse meu ensaio. Qual o real significado da grande obra alquímica? Que assim respondo. Era voltada para o autoconhecimento. Olha que legal, hein? Estou falando isso aí, ó, 1100 e alguma coisa. Ou seja, a transformação do chumbo, eu inferior, em ouro, eu superior.
A comparação ao ouro se dá em função deste ser o metal mais nobre desse orbe, capaz de se ligar a qualquer outro metal. Você sabia disso? Não sabia, não? Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Mas não se misturar. Ou seja, ele não se corrompe. É considerado o metal incorruptível. Assim, na experiência ígnea do fogo, né? Promovido pelo alquimista, o ouro, se liga a outro metal. Mas, ao ser aquecido novamente, ele sai absolutamente inteiro. E na mesma condição do que era quando entrou. Olha que legal! Olha que legal! Essa máxima é deveras. Escrito de outra forma, o ouro forma uniões, mas não faz confusões. Pois, comparativamente, quando o indivíduo está fundido, ele se perde na relação e fica confuso. Mas quando ele está unido, ele continua sendo ele mesmo, e sua integralidade. E essa é a essência do ouro. Estar sempre integral. Ele não se perde nos vínculos que forma. Ou seja, o ouro, senhores, guerreiros na vida, jaz dentro de cada um dos senhores. Nossa grande tarefa alquímica é transformar esse chumbo nesse ouro interno, que pode estar misturado com o chumbo, mas jamais deixou de ser ouro. Então, essa é a alegoria mais importante da alquimia. As 7 operações descrevem um circuito de transformação, onde cada etapa expressa um elemento predominante. Esses elementos, por sua vez, alimentam as fases da Opus Magnum, a grande obra. Então, ficou interessado nessa verbalização sobre a Opus Magnum, grande obra? Me adiciona no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo que te enviamos essa imagem. Olha que legal, cara. Para você se guiar, para você poder, ouvindo de novo esse vídeo, se reconhecer em algum desses movimentos da grande fase da Opus Magnum. Acrescentando que, nesse mesmo WhatsApp, estamos disponibilizando em PDF pelo valor simbólico de R$ 11,18. De novo, né? A linha do 11, né? Então, o 11 está aí o 1. 3 vezes o 1, né? E o 8 uma vez, né? 8 com 3 vezes 1 dá de novo 11. É a minha essência. Tudo isso. Pelo valor simbólico de R$ 11,18, um método terapêutico para a psique. Esse aqui, senhores, está ao vivo lá. Minha criação, né? Minha produção material dentro de uma linha, né, mundana, mas voltada para essa transformação interna. Né? Esse exercício de transformação interna que todos nós devemos fazer. Para, em contextos terapêuticos, acompanhar e auxiliar outros guerreiros na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais, que vamos juntos buscar o nosso equilíbrio. Lembrando em tempo que hoje iniciamos a vibração da lua crescente verde, energizando o chakra cardíaco, Anahata, cujo procedimento se encontra aqui, senhores. Aí o Anahata aqui. Olha o procedimento todo aqui, ó, dentro do método terapêutico para a psique. Nos adiciona no WhatsApp. Pede o seu método para você mesmo ser o agente transformador desse seu processo alquímico, chamado de individuação. Você me vê no próximo vídeo.